Pode ser, pessoal. Ainda na sequência aqui das nossas aulas tratando acerca do reino milenar de Cristo, dentro da matéria de escatologia, vamos então caminhando aqui para o final, né, desse tema do reino milenar, falando agora acerca do cumprimento das profecias em relação à extensão territorial que Israel alcançará na época do milênio, e acerca do aspecto que terá o reino milenar, né, com algumas profecias indicando como se dará a vida dentro do milênio, e finalizando aí com textos bíblicos referenciais em relação ao templo estabelecido, aí o templo de Ezequiel, né, conforme profetizado por esse servo de Deus, visto por ele, né, templo esse que jamais foi construído e que será então uma realidade na época do milênio, será o templo de Jerusalém terrestre, né? E também veremos textos que falam acerca da Nova Jerusalém e alguns livros, alguns teólogos que vão discutir o tema da Nova Jerusalém em relação ao reino milenar. Se será simultâneo, se não será simultâneo, como isso se dará. Veremos então alguns textos referenciais para tratar acerca disso, para ser aí uma base, né, para você poder se posicionar também em relação a esses temas fundamentais, tá ok? Então, conforme o texto que já havia lido, né, esse anúncio, no milênio Jesus Cristo regerá o mundo com cetro de ferro, ou com vara de ferro, e cumprirá as promessas a Israel quanto ao território prometido, de onde sairá a bênção para todos os povos da terra. Então temos aí esse texto e a partir de agora os referenciais bíblicos que tratam a respeito. Então no mapa que já pode ser visualizado aí, temos algumas linhas, né? Temos alguns referenciais, alguns marcos limítrofes, né? Tendo aí o Rio do Egito, né, ao sudoeste, a linha sul segue numa linha reta até o limite, né, com o Eufrates. Então temos o deserto arábico aí sendo cortado numa linha reta até o limite delimitado pelo rio Eufrates, quando ele deságua no Golfo Pérsico, né? Então a linha divisória, né, o limite vai subindo, margeando o Eufrates até a região norte da Síria, tá ok? Tendo a oeste o Mar Mediterrâneo, a leste o Eufrates, ao sul tem aí o Rio do Egito, tá certo? E o deserto arábico, tá ok? E esse é o território conforme indicado aí pela profecia bíblica, conforme indicado aí pelos referenciais bíblicos, esse então podendo ser o território de Israel na época do reino milenar de Cristo. E aí, como referenciais bíblicos temos Gênesis 13, 14 ao 17, o próprio Senhor falando a seu servo Abrão, quando diz: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornaria a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a tua descendência. Profecias que já podemos enxergar plenamente realizadas. A descendência de Israel, tanto a descendência num âmbito genealógico, né, a descendência genealógica é numerosa, extremamente numerosa. Sequer cabem, né, no país que lhes foi cedido, o território que lhes foi cedido, de tão numerosa que é. E além disso, temos na perspectiva de Paulo, na carta aos Gálatas, a descendência de Abraão pela fé, aqueles que manifestam a mesma fé do pai Abraão. Temos aí uma descendência bem maior, né, muito maior, com relação àqueles que são filhos de Abraão pela fé, manifestam a mesma fé de Abraão. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você, o Senhor proclamando, declarando essa promessa aí ao seu servo Abrão. Promessa essa que será plenamente realizada no tempo do milênio, né, do reino escatológico de Cristo, do reino, a teocracia escatológica. Ainda continuando, temos Gênesis 15, 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a tua descendência. Novamente um referencial acerca da grande, a numerosa descendência, né, de Abrão. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dê esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. E aí temos as linhas, né, os limites, né? A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. E dentre essas nações
Temos algumas que de fato estavam dentro da terra de Canaã, quando ocupada por Israel, na época, na época em que Josué os liderou, né? Só que muitas dessas nações estão em lugares que extrapolam aquelas linhas divisórias, né? Temos Israel ocupando um pequeno território a leste e a maior parte a oeste do Jordão, estando entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Então muitas dessas nações estão dentro daquele território, mas muitas estão à volta dele, né? Então temos aí, dentre essas nações que habitavam à volta dele, que serviram como referência, essa extensão territorial muito maior, que não foi alcançada nem na época de Salomão. Salomão, na sua extensão territorial, né, do seu reino, pôde chegar até os limites do Eufrates, mas não era um reino assim, não era uma anexação efetiva, mas sim uma influência de Israel sobre nações que se tornaram vassalos a ele, que lhe pagavam impostos. Então era uma certa influência sobre aqueles territórios, mas na verdade a extensão territorial plena, como está aí delimitado, né, por essas referências, será alcançada no Israel na época milenar, no reino teocrático de Cristo. Aí sim Israel alcançará toda essa extensão territorial. Outro texto referência que temos, profeta Ezequiel 36, 24 e 28, que diz: Pois eu os tirarei das nações, e os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre eles, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Glória a Deus, né? Como o povo de Israel será conduzido pelo Senhor nessa época. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí temos como Deus estabelecerá o seu governo, né? A partir da sua autoridade, a partir do seu poder, reestabelecendo Israel ao seu território, lhes dando o território conforme prometido ao seu servo Abraão, e estabelecendo sobre eles uma dominação, estabelecendo sobre eles uma autoridade definitiva, né? Conforme nós vemos aí no texto que está sendo declarado, texto da profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 28. E aí, continuando, nós queremos também fazer essas ligações aqui, essas conexões, para que isso esteja de uma forma bem clara. Já falamos bastante acerca dessas profecias de Daniel, as características dela, né? Tanto a estátua nas suas divisões, indicando mudança, né, de impérios que se levantaram e derrubaram outros. A ligação dessa simbologia da estátua com a simbologia dos animais visto por Daniel, as visões de Daniel, as características de cada animal, a associação a cada império, a modificação dessas dominações e finalmente, né, quando Daniel profetiza acerca da grande rocha cortada a mãos que colide contra a estátua, a fazendo em pó, né, levando até ao seu desaparecimento. E esta rocha crescendo e preenchendo, ocupando toda a extensão territorial. E o reino de Deus assim tipificado como esta rocha, que elimina os reinos humanos, toda essa corrupção dos governos humanos, essa mentalidade babilônica que está presente em todos os governos humanos, e ele se expande dominando toda a situação, sendo de fato o governo reinante e dominante. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra para a glória de Deus. Esse é o reino de Cristo. O reino que destrói todos esses sistemas malignos que estão até agora instaurados, brigam entre si, matam inocentes e estão aí buscando gananciosamente dominar toda a terra, mas serão então eliminados pela manifestação do poderoso reino de Deus, que crescerá, se expandirá e dominará toda a situação. Daniel 2,35 nos indica isso. O governo de Cristo, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões
em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. Isaías 11:4, usando características aí acerca da justiça no reino de Cristo, né? Como só Ele pode realizar plenamente essa justiça, como essa justiça não pode ser alcançada por nenhum governo humano, porque não tem esta competência, não tem esta pureza, não tem essa autoridade, não tem este poder. Mas no governo de Cristo, sim, aí sim nós veremos essa justiça. A continuidade, falando acerca de características presentes durante o reino milenial de Cristo, algo que será universal, né, algo que será visualizado por todos os povos, temos aí características na adoração, então o desaparecimento do politeísmo, a mentira do politeísmo, né, a mentira do ocultismo, a mentira de tantos ismos que tem se propagado aí pela mentalidade humana, que tem mantido cativas as mentes, mas que serão então eliminados, serão então totalmente varridos da face da terra, por causa da manifestação gloriosa, né, do Senhor, do próprio Senhor. Até as distorções que as próprias seitas cristãs, digo seitas porque falo acerca de movimentos que são contraditórios em relação à palavra, né, que na verdade manipulam a Bíblia a seu bel prazer. Então as diversas seitas dentro do cristianismo que têm manipulado a Bíblia e distorcido a imagem verdadeira do Senhor Jesus Cristo, desaparecerão, não terão mais qualquer espaço, não terão mais qualquer intervenção nesse novo mundo, né? Nesse novo reino, no qual Cristo, o Senhor mesmo, irá se manifestar e será a verdade para todos os povos. Então haverá uma genuína adoração de todos os homens. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei. Não haverá apenas uma pregação acerca do Senhor, ao qual temos acesso na atualidade de uma forma espiritual e ao qual sentimos pela fé, tá certo? Com o qual convivemos no dia a dia por meio da comunhão. Temos hoje a presença do Senhor notória entre nós, mas neste momento teremos também a presença física. O Senhor poderá ser visto, poderá se dialogar com Ele de uma forma física, né? Um plano físico, natural, humano. Então, Ele catalisará em torno de si toda adoração. Tudo será voltado para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso. Para adorar o Senhor, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. E aí, claro, o autor, conforme a sua linguagem, né, os seus referenciais, ele vai aplicar isso a essa época escatológica. Então ele é inspirado pelo Espírito Santo para falar acerca de uma época escatológica, mas ele precisa usar as suas ferramentas de linguagem. As que ele dispõe são essas. Por exemplo, festa das cabanas, onde se celebra a libertação do povo. E essa não será uma libertação universal dos povos, libertação das mentiras que lhes foram contadas e agora a revelação da verdade em Cristo Jesus. Então, a linguagem nós temos que entender que o profeta tem que usar seus recursos linguísticos, né, conforme a sua época. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá para o Senhor dos Exércitos não subir para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito de todas as nações que não forem celebrar a festa das cabanas. Então temos uma linguagem aplicada aí pelo profeta Zacarias. Em alguns momentos ela é uma linguagem figurativa, né, no sentido de indicar a seriedade com que isso será cumprido, a seriedade com que isso será realizado. Por isso que ele implanta aí, por isso que ele insere aí dentro da sua profecia a questão das punições. Mas ao visualizarmos o desenvolvimento do milênio, a revelação, né, a revelação do Senhor Jesus Cristo na sua plenitude, creio eu que nem veremos essas questões complicadas em relação a punições, porque será algo muito patente, muito claro, né? Algo muito óbvio para todas as nações acerca do Senhor, acerca da sua verdade, acerca da sua revelação. Então, creio eu, teremos então uma participação global no sentido dessa adoração, no sentido desse reconhecimento universal da autoridade do Senhor Jesus Cristo como governante
e como Deus, como o único Senhor e Salvador. Então, temos aí a profecia de Zacarias, né, falando acerca desse tempo, usando a sua linguagem. Acerca da alegria compartilhada aí entre todos os povos, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita. Veja aí, né, a prosperidade, a alegria em virtude desta grande bênção da parte de Deus para todos os povos. Como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Novamente, vemos aí a utilização das ferramentas de linguagem, né? Então a linguagem era empregada em relação a enfatizar a questão da alegria. A alegria em função, por exemplo, aí, no momento do profeta, né, em função de despojos, né, de batalha. Mas aí o que temos que destacar é a alegria. Temos que destacar essa aí, o regozijo, a prosperidade que advém disso, né? Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, ou jugo, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Isaías 9, 3 e 4. Capítulo 9, versículos 3 e 4. Acerca da glória presente na época do reino milenar, a lua ficará humilhada, e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte de Sião e em Jerusalém, glorioso na presença de seus líderes. Maravilhoso, né? Vemos aí como é tipificada essa grande glória, essa manifestação gloriosa do Senhor no reino milenar, e como estes astros, como o astro, né, o sol, o satélite, a lua, serão então despojados, né, de sua posição, porque o próprio Senhor será a sua luz, o próprio Cordeiro será a sua glória, a glória daquele mundo vindouro. Maravilha. Temos aí o aspecto da justiça, como se desenvolverá a justiça durante o reino milenar. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9:7. Quem construiu este código legislativo sobre o qual a justiça é aplicada não são partidos, nem homens, nem grupos da sociedade defensores de suas ideologias, as impondo por meio da criação de leis, muitas dessas leis absurdas, leis abjetas, leis que confrontam a Bíblia Sagrada, que confrontam a revelação divina, que confrontam verdades fundamentais como a família, tá ok? Não são esses tipos de leis, as manipulações humanas que atualmente vemos na sociedade. São leis que advêm de uma mentalidade perfeita e justa. Então o Senhor regerá as nações conforme as suas leis, e essas leis serão para benefício de todos, e a justiça então será aplicada, tá ok? Será aplicada de uma forma igualitária para todos. Então temos aí a manifestação verdadeira da justiça na época do milênio. Conhecimento. Um ramo surgirá do tronco de Jesser, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11, 1 e 2, falando acerca do conhecimento que será plenamente difundido na época do milênio, né? Como o conhecimento será de fato incentivado. Acerca da instrução, o trabalho intenso de instrução que será desenvolvido durante essa época para benefício de todos os povos. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas. Então podemos enxergar aqui até mudanças geográficas, né? Então não é absurdo para nós pensarmos até em mudanças geográficas, como veremos aí na profecia de Zacarias, falando que a descida de Cristo em glória juntamente com a igreja causará mudanças geográficas, mudanças mesmo na atmosfera, né? Mudanças na questão das rochas, né? Dos montes, haverá de fato algumas alterações bastante importantes. No templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Então será um ponto de referência para todas as nações. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos,
e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então temos a instrução para as nações a partir da referência que será Sião entre os povos. Fim da maldade e enfermidade. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Isaías 33, 24. Visualizamos este futuro aí para os povos. Então, tantas doenças que são causadas hoje pela pecaminosidade humana, tantos males, que vão se agravando, e até tantas manipulações. Nós temos a questão da poluição causada aí pela loucura, da ganância humana, como destroem a natureza, como contaminam a natureza e por consequência os homens e os animais. E pensamos até como há manipulação na atualidade em relação a doenças propagadas com interesses, doenças que governos tratam de permitir que se propaguem, talvez até as propaguem, ou em algum momento não as combatem, tá certo? Por interesses. Lembre-se de Thomas Malthus, lembre-se que ele disse que uma solução para o grande crescimento da densidade demográfica, solução para o grande crescimento da densidade demográfica que o assustava, era, por exemplo, as guerras, as doenças, as pragas, os eventos da natureza, que ceifavam a vida de multidões. Ele encarava isso como uma grande solução, tá certo? Então, quantos cientistas, quantos pensadores, filósofos, políticos, ideólogos não alimentam, não acariciam esse tipo de ideia, querendo então resolver as coisas por esses meios. Não temos acesso a todas as informações, mas podemos sim observar algumas coisas que vão acontecer na nossa volta e podemos então tirar algumas conclusões a partir dessas observações. Mas vemos para o milênio um tempo em que o objetivo será o bem-estar, o objetivo será a felicidade, a alegria, a plena realização dessa sociedade humana que será então bem governada, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, na sequência, a harmonia no reino animal, tá certo? Uns gostam de alegorizar isso aqui, mas eu acredito que não há motivo para alegorizarmos, não há motivo para entendermos que isso não será uma possibilidade. Tá, ok? Creio eu que Deus realizará isso, que Deus trará até esse tipo de benefício, a harmonia no reino animal. O lobo viverá com o cordeiro. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, os seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 6 ao 9. Visão maravilhosa, Uma visão paradisíaca. Creio eu que a intervenção do reino de Cristo alcançará até esses aspectos da realidade, até esses aspectos da natureza. Porque vemos que até a natureza geme e aguarda pela redenção, até a natureza aguarda pela transformação. Então, temos aí que essa transformação será plenamente realizada. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nenhum mal, nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 25, ainda tratando acerca disso. Cerca da extensão da vida humana, maior expectativa de vida, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, tá ok? E um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Isaías 65, 20, nos deparamos com a realidade, e essa realidade ela pode ser esclarecida dentro de uma perspectiva dispensacionalista, de que durante o milênio haverá vida comum, tá certo? Seres humanos normais vivendo, nascendo, desenvolvendo-se, crescendo e morrendo, tá certo? Então,
as pessoas ficavam um tanto confusas em relação a esse tipo de descrição, mas quando passamos a estudar detalhadamente esses aspectos, vemos que há diferentes populações que povoam o reino milenar. Há aqueles que já foram ressuscitados e estão glorificados. A estes não cabe essa questão de serem então passarem então por essas fases de crescimento, amadurecimento e morte, tá? Então esses são aqueles que já estão glorificados. Só que há também seres humanos vivenciando todo esse período. Inclusive há a possibilidade, né, dentre esses que são seres humanos que estão vivendo de uma forma natural durante esse período, tem que ter uma comunhão, tem que ter uma vida dedicada, uma vida em que possam ver, né, que possam contemplar a Cristo como seu Deus, em que possam servir a Cristo como seu Deus, em que possam receber a Cristo como seu Salvador. E isso será sim uma possibilidade. Por quê? Porque não será simplesmente uma questão automática disso lhe ser imposto, disso lhe ser simplesmente empurrado como uma obrigação, mas ele será fornecido. Então, no reino milenar, Cristo estará ali manifesto, o templo do Senhor estará ali presente, a adoração será facilitada para todos, a vida será abençoada, tá certo? Terá todos os aspectos positivos, e as pessoas então terão a oportunidade de servir a Deus em espírito e em verdade, numa terra completamente beneficiada, num momento completamente favorável. Mas diante disso, há também a possibilidade de rejeitarem. Há também a possibilidade de não manifestarem toda uma comunhão plena, manifestarem toda uma aceitação em relação a Cristo. Tá certo? Tanto que essa mesma liberdade, quando o inimigo for solto ao final dos 1000 anos, será essa liberdade aproveitada pelo inimigo como um meio de sedução. Então, a partir da sedução do inimigo, haverá muitos que cederão a essa sedução. E esta possibilidade, essa liberdade, ela que estará presente à época do final dos 1000 anos, ela estará presente também durante toda a época. Ela estará presente e será uma liberdade vivenciada por aqueles que são seres humanos durante a época milenar, durante a época do reino milenar de Cristo. Então, essa liberdade permanece, e a partir dela, né, e diante de toda essa situação favorável, os seres humanos precisam então manifestar uma vida de comunhão com Cristo, tá certo? Adorá-lo como seu único Deus, servi-lo como seu único Senhor. E a partir disso temos, mesmo que alguém durante o milênio vive ao longo desse período milenar e venha a falecer, ele falece, ele morre, ele dorme salvo em Cristo, porque serviu a Cristo, porque tem ele como seu único Deus. Ou ele, uma hipótese aqui levantada a partir dessas perspectivas, tá certo? E encarando a possibilidade de muitos serem seduzidos ao final do milênio, pode ele rejeitar. Pelo menos precisamos encarar essa perspectiva. Porque uma vez que há liberdade ao final do milênio, por que não haverá liberdade durante o milênio? Então essa liberdade está presente e existe. Agora, o homem terá todo um ambiente completamente favorável para que ele adore a Cristo, para que ele sirva a Cristo, para que ele tenha comunhão com Cristo. Agora, isso lhe será proporcionado, mas não imposto, tá ok? O que será imposto será a ordem. Então, a ordem será imposta. Agora, a aceitação e a comunhão, isso precisa partir do próprio homem, que está lhe sendo favorecido, né? Está sendo ofertado. Tem que partir dele, então, ter essa comunhão com Cristo Jesus. Então, temos esses textos são elucidativos em relação a essas características que estarão presentes no milênio, acerca da vida daqueles que vivem nos seus corpos naturais e acerca da diferença deles em relação a outro grupo que vive durante o milênio, que são aqueles que estão glorificados, portanto, que não estão mais sujeitos a esse tipo de sedução nem de variação. Temos aí esses grupos diferentes que convivem aí durante o milênio. Na continuidade, falando acerca da prosperidade, diz: o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano se lhe dará, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor de nosso Deus. Então temos aí o florescimento, né?
a abastança que o Senhor trará aí em relação à terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o seu vinho novo, pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem um trigo dele comerão e louvarão o Senhor, e aqueles que recolherem as uvas delas beberão nos pátios do meu santuário. Isaías 62, 8 e 9, falando acerca da prosperidade deste momento, o momento do reino milenar. Na sequência, entramos aqui no tema que havíamos anunciado, e é um tema extremamente relevante, onde vemos aí, a partir desses referenciais bíblicos, a abordagem bíblica com relação ao templo do milênio, ok? Em relação à Nova Jerusalém, que está relacionada aí no texto seguinte. Temos aí os principais textos, né, que tratam com o milênio sendo visualizados no capítulo 20, e o texto que fala acerca da Nova Jerusalém enquadrado no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Mas para trazer também outras elucidações em relação a essas realidades, colocamos aí o texto de Zacarias 14:4 e o comecinho ali do texto de Ezequiel, versículos 4 e 5, somente para fazermos uma referência àquilo que ele tratou em relação ao templo, né? A descrição que ele dá desse templo, que nunca foi visualizado, nunca foi visto, mas que é uma promessa para o reino milenar. Lembrando-se que temos aí ao longo do desenvolvimento dos textos bíblicos a entrega do modelo do tabernáculo por Deus a Moisés no Sinai. Então Moisés recebe o modelo, né? Como terá que ser feito o tabernáculo. E Deus inspira homens, artífices, para que possam então executar a obra. Então temos aí a constituição do tabernáculo. O tabernáculo acompanha Israel durante toda a peregrinação e durante a entrada em Canaã permanece. É montado em algumas cidades, né? Gilgal, Siquém, né? Ele fica ali durante algum período, até que depois é substituído. Davi chega até a construir um outro tabernáculo próximo a ele em Jerusalém, mas apenas periódico, né? Visando já a construção do templo. Aí Deus autoriza que Salomão então erga, né? O templo é erguido, né? A glória de Deus se manifesta. Israel vai durante um certo período histórico, né, servindo a Deus dentro desse templo. O templo concentrando todo o calendário, né, de festas, de celebrações, de sacrifícios, até que por volta de 722 Israel é levado cativo pela Assíria, e por volta de 580 Judá é levado cativo por Babilônia. Então, nesse cativeiro babilônico, houve a destruição do templo. O templo foi totalmente destruído, arrasado. A arca foi perdida, tá certo? As peças integrantes do templo se perdem, tá ok? Jeremias, em sua profecia, declara que a arca não será refeita, tá ok? A arca não será refeita. Mas na época de Zorobabel, o templo começa a ser reconstruído, começa a ser reerguido, mas ele não alcança nem a majestade arquitetônica do templo de Salomão, e muito menos a majestade da manifestação da glória divina, que era vista na época do rei, que foi vista na época do templo de Salomão. E também não havia mais a presença da arca. Mas tudo isso guardava um grande mistério de Deus. Esse templo, que foi atacado também algumas vezes, foi profanado por Antíoco IV Epifanes, foi novamente reconsagrado na época dos Macabeus, segue até a época dos romanos, quando então Herodes assume o poder. Herodes, para tentar ganhar a simpatia do povo, ele implementa uma política de melhoria arquitetônica do templo, né? Então o povo se revolta contra isso, mas ele consegue contornar a situação quando treina sacerdotes como artífices para que eles mesmos trabalhem no templo. Aí ganha a simpatia do povo com isso. Os sacerdotes trabalham nessa construção magnífica, e o templo, depois de muito tempo, alcança aí a sua plena, né, construção. Na época de Cristo os trabalhos ainda estavam em realização, tanto que os discípulos apontam para Cristo, né, tentando comunicar a ele, transmitir a ele a admiração que eles mesmos nutriam, né,
Senhor, olha que pedras, olha que coisas magníficas, né? Só que aí quando Cristo dá a declaração dele acerca do templo, isso é o nosso norte, para como nós temos que nos comportar em relação a isto que eram símbolos de sagracidade para os judeus. E como nossa mentalidade precisa ser alterada a partir daquilo que Cristo nos revela. Cristo disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse templo de pedra não faz mais sentido. Já foi, já passou. Em 3 dias, eu destruo e reconstruo esse templo. Falando, logicamente, obviamente, em relação ao seu próprio corpo. Ele é o templo. O Senhor Jesus Cristo é o tabernáculo. O Senhor Jesus Cristo é o templo. Ele está presente entre nós. Nós estamos no Santo dos Santos, porque nós estamos na presença de Deus por meio de Cristo, que nos abriu o caminho. Ele rasgou o véu. Ele nos deu acesso. Nós estamos no Santo dos Santos. Não há sentido de templo de pedra parecido com Salomão. Não se justifica. Não há sentido de atribuirmos uma certa sagracidade especial à terra de Israel, porque nós estamos em Cristo. E onde estão 2 ou 3 reunidos, está Ele ali no meio deles. Então o Senhor Jesus Cristo é o que concentra hoje toda a nossa atenção, toda a nossa fé, todo o nosso culto, toda a nossa adoração. É o Senhor Jesus que concentra tudo isso. Então temos nesse decorrer, nesse passar histórico, em 70 depois de Cristo se cumpriu. As suas palavras se cumpriram cabalmente. E Tito, enviado aí por Pompeu de Roma, veio até Israel. Flávio Josefo tentou ainda convencer os seus compatriotas, né, porque ele sabia da máquina de guerra romana, de todo o poderio romano, tentou convencê-los a não afrontá-los. Não logrou isso, né, alguns judeus fanáticos que não toleravam mais a presença romana ali, alguns zelotes inclusive, né, que faziam parte da guerrilha contra os romanos, instigaram então essa batalha foi inevitável e Israel se viu arrasado, o templo foi destruído, os judeus permaneceram ainda na terra, até que depois com a revolta de Bar Koba são completamente espalhados pelo mundo na diáspora, e Jerusalém tem seu nome até mudado para Aélia Capitolina, tá certo? E a situação histórica vai passando ao longo das épocas, com dominações bizantinas, dominações de diversas dinastias árabes, otomanas, né? Temos aí algumas sucessões. Depois os cruzados implementam batalhas para retomar a terra, então os cruzados certa vez dominam, depois perdem, até que chega a época das grandes guerras mundiais, quando vemos o protetorado britânico e o restabelecimento de Israel à terra, né? Quando então lhes é concedido habitar naquela terra e ter um estado soberano, né, naquela terra. E diante dessa situação, desse quadro histórico que observamos nesse momento, é motivo de certa perplexidade olhar para o local do monte do templo, né, e ver lá o domo da rocha, né, chamado equivocadamente de mesquita de Al-Aqsa, mas na verdade o domo da rocha que está lá. Olhar para essa construção, saber que de certa forma, claro que há controvérsias em torno disso, mas na maioria das declarações entende-se que aquela área é a área do templo de Salomão. Há um certo muro que era um muro de arrimo, nem era o próprio muro do templo, era um muro de arrimo, né, que fazia parte do complexo do templo, que sobrou, né, daquela época, né, e que os judeus hoje utilizam para orarem diante dele, o muro das lamentações, no qual eles oram, eles colocam ali seus pequenos textos, né, mencionando trechos bíblicos e clamando pela restauração do templo. Então isso já é uma prática já que vem se estendendo ao longo de muito tempo, aguardando o que? Pela reconstrução do templo. É o anseio dos judeus fiéis, né, dos Askenazi, dos judeus ortodoxos, que clamam então a Deus constantemente pela reconstrução do templo, restabelecimento do templo naquele território. E nós vemos então que este anseio, exatamente esta ansiedade do povo de Israel em relação a isso, que será um grande trunfo na mão do anticristo, porque quando o anticristo se manifestar, dado o arrebatamento, iniciada a 70ª semana de Daniel, os primeiros 3 anos e meio são chamados falsa paz,
os selos são abertos, o cavalo branco é liberado, né? Os outros 3 cavaleiros, que são a implementação da política do anticristo, o cavaleiro vermelho, o vermelho e o amarelo, né? O bege, né? Como alguns falam, são liberados, tipificando o governo, né? A forma, a maneira do governo do anticristo, a perseguição que ele empreenderá contra a igreja que ficar do arrebatamento, tá? As espigas caídas, conforme é tipificado naquela linguagem, né? Onde Cristo é as primícias, a igreja do arrebatamento é a colheita geral, e aqueles que ficam do arrebatamento são as espigas caídas, como aquelas 5 virgens imprudentes que não tinham azeite, tá certo? E aqueles que são retratados como nascendo durante a época da tribulação, como os rabiscos, né? Aproveitando também aquela linguagem, a linguagem que foi utilizada em relação a Cristo, chamando de primícias, né? Então aqueles que nascem tardiamente, como rabiscos, que nascem durante a grande tribulação, contra eles perseguição, contra eles a dureza, né? A crueldade, a violência, né? A bestialidade desse governo do anticristo, inspirado pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. Mas em relação a Israel, falsa paz. Quando então, aproveitando a estratégia de Herodes, já testada a sua eficácia, o anticristo, fortalecido com esse poder totalitário, essa tirania, ele conseguirá então remover aquele obstáculo, aquele tabu, né? Conseguirá remover o dono da rocha e conseguirá então reconstruir, a partir dessa tecnologia disponível na atualidade, a velocidade com que isso pode ser feito hoje, diferentemente da época de Cristo, diferentemente da época de Salomão, né? A velocidade com que isso pode ser feito hoje, a reconstrução do templo, o restabelecimento dos sacrifícios, tá certo? E os judeus acreditando então que tem o seu grande líder, os judeus acreditando então que tem a sua grande figura, inclusive alguns indicando até a possibilidade dele comprovar a ascendência judaica, né? Vemos até alguns referenciais de Apocalipse nos dando aí de uma inferência apenas, tá? Algumas hipóteses, não doutrina, mas algumas hipóteses, nos indicando até a possibilidade de ser um ascendente ligado genealogicamente à tribo de Dan. A tribo de Dan não é numerada entre os 144 mil. A profecia de Jacó, que fala acerca da tribo de Dan, que é como a serpente que abocanha a pata do cavalo, fazendo cair o seu cavaleiro. E é uma profecia um tanto estranha. E falando acerca de Dan, que ele julgará para o futuro, como que ele se estabelecerá para um reino futuro como juiz. Em momento algum ao longo da história das tribos de Israel, Dan julgou, Dan esteve à frente, esteve como líder das suas tribos. Mas talvez isso seja visualizado para o tempo futuro, tempo escatológico. Talvez o anticristo venha então como uma certa ligação genealógica a esta tribo. Só que, claro, isso no campo da hipótese, não podemos ir muito longe nisso, porque se torna uma especulação, né, um tanto sem fundamentos sólidos, né? Então, isso não é tão importante. O que é importante é que temos, conforme a Bíblia Sagrada vai nos revelando, a Bíblia Sagrada vai nos indicando, há essa possibilidade então desse grande joguete, né? Há essa possibilidade então desse grande trunfo nas mãos do anticristo, a reconstrução do templo. E a partir da reconstrução desse templo, né, e da aliança, conforme Daniel nos indica, firmará aliança com eles por 7 anos. Todavia, ao final dos 3 anos e meio, uma vez o templo já concluído, uma vez os sacrifícios já restabelecidos, uma vez tudo já funcionando a vapor, né, a todo vapor, o anticristo, então, como Cristo nos declara nas suas palavras do Evangelho, virá a abominação da desolação que virá sobre as asas, né? Virá sobre as asas do assolador. Então, vemos como Cristo indica que ele se colocará no lugar santo para ser adorado como Deus. E quando ele assim fizer, e os judeus fiéis que tanto aguardavam o templo se escandalizarem com isso e rejeitarem completamente qualquer possibilidade de adoração a esta pessoa, a esse cidadão, a esse indivíduo, se abaterá então sobre eles o período chamado pela Bíblia Sagrada de grande tribulação, quando então o anticristo mobilizará todo o seu poderio bélico para cercar Israel e eliminar Israel do mapa, tá certo? Extingui-los, como Hitler já empreendeu isso. Então temos diversos anticristos
que foram usados como marionetes para testes. Foram testadas já essas estratégias. A conquista dos israelitas por meio do templo, a tentativa de extermínio de Israel, né, por meio de Hitler, e isso será implementado aí pelo anticristo futuro, aquele que é o anticristo de fato, tá ok? Tantos anticristos utilizados para testes e o anticristo de fato, que se voltará então contra Israel quando Cristo descreve o tempo de grande angústia e alerta que se não fosse abreviado ninguém sobreviveria. Então temos esta realidade, todo esse conteúdo histórico em relação ao templo, tá certo? O Armagedon, que traz então a destruição dos exércitos, né, do anticristo, que se voltam contra Israel nessa tentativa obstinada de eliminá-los, quando então o anticristo e o falso profeta serão eles condenados, lançados no lago de fogo, aqueles que abrirão esta entrada para o lago de fogo, tá certo? O diabo, Satanás, será amarrado por 1000 anos e Cristo reinará. Aí nesse contexto do reino de Cristo, o reino milenar de Cristo, veremos então, conforme esses referenciais bíblicos aqui indicando, né, a descida de Cristo, a mudança geográfica, né, e geológica daquele ambiente no qual ele vai descer, e o estabelecimento do templo visto por Ezequiel, que jamais foi construído e que será então realizado plenamente na época escatológica. Então o primeiro texto de Zacarias 14:4 que diz: naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio. Veja aqui como ele está descrevendo as mudanças geológicas da situação. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste. Então temos a divisão leste-oeste. Por um grande vale, metade do monte será removido para o norte. Agora outra divisão, leste-oeste, agora metade para o norte e metade para o sul. Então temos aí essas mudanças geológicas causadas pela descida do Cordeiro de Deus sobre o Monte das Oliveiras. E esse texto, pequeno texto aí de Ezequiel, capítulo 40, versículos 4 ao 5, que diz: e ele me disse, filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois por isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Então, somente até aí, somente estou elucidando que Ezequiel vai dar toda uma descrição pormenorizada acerca desse templo que nunca foi construído e que é o templo que ocupará o lugar no templo escatológico, com a destruição total daquele templo erguido pelo anticristo, tá certo? Para conquistar, né, para ganhar a atenção dos judeus da época, e a construção agora do templo que deterá não somente a manifestação gloriosa, mas até a própria presença do Senhor, quando o Senhor se manifestará nesse lugar, e será ele um templo para a adoração de todos os povos da terra. Então, continuando aqui, só quero fazer uma menção agora à questão da Nova Jerusalém, porque eu vou ler alguns textos aqui de alguns teólogos que vão discutir em relação às duas situações, tanto em relação ao templo de Ezequiel, quanto em relação à Nova Jerusalém. Então, por isso que eu quero ler aqui primeiro a descrição acerca da Nova Jerusalém, para então fazer a leitura desses 3 textos, esses 3 livros, né, com esses textos referenciais acerca desses assuntos. Veja, Apocalipse 21, 9 a 27 diz: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse. Então, ao meu ver, aqui já temos um indicativo, né, quando vemos que é este personagem que está comunicando a João acerca dessa realidade. É o anjo ligado às 7 taças da ira de Deus. Então ele disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então não estamos falando da Jerusalém terrestre,
e sim da Jerusalém celestial que desce da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, a cidade era quadrada, do comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Veja só a medida que ele vai nos escrever. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safiro, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônica, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era ouro puro como vidro transparente. Não vi templo algum. Isso aqui é extraordinário. Veja que coisa maravilhosa. Não há templo nessa cidade. Não vi templo algum na cidade. Pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A realidade da Nova Jerusalém é que o próprio Deus é o seu templo. Não há sentido, não há razão pela qual ter um templo, porque o próprio Deus está ali, presente, manifesto, né? A sua presença real está ali. Na Nova Jerusalém temos um templo, o templo visto por Ezequiel. Na Jerusalém terrestre. Na Jerusalém terrestre temos o templo visto por Ezequiel. Na Nova Jerusalém, o próprio Cordeiro é o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão à sua luz. Isso aqui é muito interessante. As nações andarão à sua luz. A luz dela irradia sobre as nações. A luz dela ilumina sobre as nações. E os reis da terra lhe trarão a sua glória, né? Glorificarão a sua majestade, né? As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Então não se fecharão nunca. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Apocalipse 21, 9 ao 27, descrevendo acerca da Nova Jerusalém que desce do alto. Agora quero ler 3 textos referenciais aqui em relação a esses assuntos. Primeiramente, falando acerca do templo visto por Ezequiel. É o que? O templo visto por Ezequiel, que será o templo da Jerusalém do milênio. O templo da Jerusalém é restaurado na época do milênio. Veja só que interessante. A partir da página 15 e 19 do livro Manual de Escatologia de J. Dwight Pentecost. Veja o que diz. Gaebelen responde às opiniões antiliterais mais completamente. Sobre a perspectiva que vê esses capítulos da profecia de Ezequiel cumpridos no retorno dos judeus da Babilônia, ele escreve: O templo que o remanescente construiu não corresponde de maneira nenhuma à magnífica estrutura que Ezequiel observou em sua visão. O fato é que esse templo, se esse templo for uma construção literal, como é assegurado, ele nunca foi erguido,
Além disso, é expressamente declarado que a glória do Senhor retornou ao templo e ele ali habitou. A mesma glória que Ezequiel tinha visto partindo do templo de Jerusalém. A Merkabá, a glória de Deus que se foi no trono do carro. A Shekinah. Mas a glória não retornou ao segundo templo. Nenhuma nuvem de glória encheu aquela casa. Além disso, não se menciona nenhum sumo sacerdote na adoração do templo descrito por Ezequiel. Mas depois do retorno da Babilônia, os judeus tiveram sumo sacerdote novamente. Então, contrastes entre o templo de Zorobabel e o templo de Ezequiel. O rio de águas curativas que flui do templo, conforme visto por Ezequiel, não pode de forma alguma ser aplicado à restauração do cativeiro babilônico. Então, o protesto contra o excesso das alegorizações que são empregadas aí por alguns comentaristas. O mesmo autor rejeita, por ser indigna, a explicação de que a visão é fruto da imaginação do profeta e contesta a ideia de que o trecho deva ser aplicado simbologicamente à igreja. Veja só. Esse é a mais fraca e, contudo, a mais aceita das explicações. Mas sua teoria não fornece uma exposição do texto. É vaga e rica em aplicações extravagantes, enquanto a maior parte dessa visão não é explicada mesmo no seu significado alegórico, pois ela evidentemente não tem tal significado. Então ele insiste aqui que a aplicação dela é literal e por isso que não cabe, as explicações alegóricas não satisfazem o entendimento, mas simplesmente uma leitura literal. É isso que satisfaz o entendimento acerca desse texto de Ezequiel. Sua conclusão sobre qual é o método de interpretação dessas palavras é o seguinte: a verdadeira interpretação é a literal, que encara os capítulos como uma profecia ainda não realizada, por cumprir-se quando Israel for restaurado pelo pastor, e sua glória for mais uma vez manifesta em meio ao povo. A grande construção revelada nessa visão profética passará a existir, e tudo será cumprido. Unger também conclui: o templo de Ezequiel é um santuário literal e futuro, a ser construído na Palestina, como esboçado durante o milênio. Então temos aqui esses referenciais dentro do livro de Manual de Escatologia, do Dewey Pentecost, que fala acerca do cumprimento literal da profecia, da visão de Ezequiel, acerca dessa construção desse templo com as suas características peculiares. Toda a sua descrição que dá acerca da sua área, da forma de construção e a ausência do sacerdócio aarônico nesse templo aqui, o templo de Ezequiel. Outro texto que quero ler para vocês ainda dentro do Manual de Escatologia está na página 568, tá ok? Vamos fazer a leitura então, página 568, que diz acerca da Nova Jerusalém agora, tratando acerca da Nova Jerusalém. Veja só. As principais características das grandes interpretações dessa passagem devem ser examinadas, a fim de estabelecer uma posição harmônica com toda a revelação da palavra de Deus. Apocalipse 21:9 e 22:7 refere-se ao milênio. Então temos aqui primeiro aqueles que professam este ponto de vista. A opinião defendida por Darby, John Nelson Darby, Guy Belen, Graham, acredito que seja Graham R. Osborne, Ironside, Jennings, Cayley, Pettigrew, Sainz, perdoe se eu estiver pronunciando de uma forma incorreta, tá ok? Meu inglês está péssimo, está em inglês abaixo do pré-escola. Scott e outros que após descrever o estado eterno em Apocalipse 21:1-8, João faz uma recapitulação do milênio, a fim de descrever mais detalhadamente aquele período. Os defensores dessa interpretação apresentam vários argumentos para apoiá-la. Então, a questão entre Apocalipse 21, começo do capítulo, até a descrição da Nova Jerusalém que desce do alto, ele está falando da transformação Novos Céus e Nova Terra. De 21:9 adiante, ele está recapitulando o milênio. E Apocalipse de fato faz isso muitas vezes. Ele avança na descrição de alguns fatos, muitas das vezes coloca um parêntese e aí recapitula
avança e recapitula. O Apocalipse de fato usa esse recurso ao longo do seu texto. Então não é de se admirar que ele também estivesse utilizando aqui uma recapitulação. Após descrever alguns fatos novos, a partir de 21:9 ele estaria fazendo uma recapitulação de algo que está ligado ao milênio. Veja só, princípio de retrospectiva no livro de Apocalipse. Cayley é um dos maiores expoentes da opinião de que essa passagem lida com o milênio, escreve: o método de Deus nesse livro é fazer retrospectivas. Eu digo isso para mostrar que não estou defendendo uma posição sem precedentes. Considere-se, por exemplo, o capítulo 14. Ali temos uma série normal de 7 acontecimentos, no qual a queda de Babilônia ocupa o terceiro lugar. Babilônia tem ali o seu lugar claramente designado, mas muito depois disso, na profecia, quando o Espírito de Deus se apresenta, as 7 taças, quando o Espírito de Deus nos apresenta as 7 taças da ira de Deus, temos a Babilônia novamente. Então, retomou o tema que havia sido concluído naquele capítulo, né, dada uma conclusão a ele, mas ele é retomado novamente. Nesse caso, o Espírito Santo nos levou no capítulo 14 aos acontecimentos subsequentes à queda da Babilônia e até a vinda do Senhor em juízo. E depois ele volta a nos mostrar detalhes sobre a Babilônia e sua ligação com a besta e os reis da terra, nos capítulos 17 e 18. Então ele recapitula, ele retoma e mostra outros aspectos. Então ali ele avança até determinada narrativa, e aí depois ele retoma aquela narrativa para mostrar outros aspectos. Então isso não seria estranho aqui nessa citação, né, de Apocalipse 21:9 com relação à Nova Jerusalém, fazendo ele uma retrospectiva em relação ao estado do milênio, aquilo que estará presente na época do milênio. Parece-me que isso responde exatamente à questão da ordem dos acontecimentos no capítulo 21 de Apocalipse. Aí eu quero também ler com vocês aqui, na página 569, a partir do ponto 2, que diz: o ministério do anjo das taças. Muitos escritores concordam com Darby, John Nelson Darby, né, um grande expoente do dispensacionalismo, ao indicar essa passagem como milenar, por causa do narrador que apresenta os cenários em Apocalipse 17:1 e 21:9. Darby diz: ao comparar o versículo 9 com o capítulo 17:1, você descobrirá essa semelhança, que é um dos 7 anjos que tem as 7 taças com a descrição da Babilônia, e que um deles também descreve a noiva do Cordeiro, a cidade santa, com toda a profecia a partir do versículo 9. E de fato, conforme indiquei na leitura que eu fiz junto com vocês, nos revelado por João que quem está falando com ele naquele momento é um dos anjos das 7 taças, daqueles eventos que haviam sido descritos antes do milênio. Então ele segue na narrativa, né? Segue descrevendo outros eventos, até que ele retoma essa figura do anjo, de um desses anjos que detém as 7 taças da ira de Deus, e este anjo apresenta essa descrição, a descrição da Nova Jerusalém que desce do alto. Então temos aí novamente o tema da retrospectiva, né? O que temos nos capítulos 21:9 a 27, 22:1 ao 5, não formam uma continuação, seja histórica, seja profética, do que precede. Essa é uma descrição da Nova Jerusalém, e há muitas circunstâncias que precedem o que está no começo do capítulo. O anjo, da mesma forma, descreve a Babilônia após apresentar sua vitória. Vamos ver. Então, a partir dessas narrativas que foram colocadas aí, temos Darby e temos o Gaibelen, né, que falando acerca dessas duas descrições. O Cayley também, né, Cayley falando acerca dessas narrativas retrospectivas. Então, com isso, temos essa possibilidade de recurso linguístico empregado em Apocalipse, né, recurso textual, perdão, esse recurso textual, no qual algo é descrito, tá certo? Avança-se na descrição e depois é retomado para dar a ele então outras características, coisas que não haviam sido descritas anteriormente. Então temos aí, talvez ao Apocalipse abordar no capítulo 21, versículo 9 até o 22:7, essa questão da Nova Jerusalém que desce do alto, talvez tenhamos uma aplicação desse recurso da retrospectiva na narrativa. Okay? Então temos aí
essa questão aí que pode ser então explicado por meio desse recurso. Então vimos aí a questão da realidade do templo de Ezequiel e seu contraste, né, com o templo da época de Zorobabel, e como ele é uma realidade para o futuro, presente aí em Israel na época milenar, e essa posição, né, colocada aí por ele em relação à descrição de Apocalipse em relação à Nova Jerusalém que desce do alto, e o recurso da retrospectiva textual, tá, ok? Eu quero ainda compartilhar com vocês uma leitura aqui na Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica de Tim LaHaye e Ed Windson. Tim LaHaye e Ed Windson. A partir da página 332, quando ele trata acerca da Nova Jerusalém, também nesta relação entre a Nova Jerusalém e o Templo de Ezequiel. O Templo de Ezequiel podemos chamar o Templo Milenar, né? A Nova Jerusalém e o Templo Milenar. A Nova Jerusalém tem a glória de Deus. Apocalipse 21:11. É esta característica em particular que parece mais ter impressionado João, pois ele enfatizou isso em sua descrição da cidade. A iluminação sobrenatural da cidade, eliminando a necessidade do ciclo dia-noite, deriva da presença de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 21:23, 22:5. A iluminação da cidade chega a alcançar a terra, permitindo que as nações andem à sua luz, conforme disse o texto, né? Esse versículo 26 também declaram que os reis da terra trarão seus tributos à cidade celestial. Os profetas predisseram que os gentios farão peregrinação ao templo terrestre no milênio. Então, entenda quais são as situações. Temos o templo de Ezequiel, o templo terrestre, na Jerusalém terrestre, em Israel milenar, Israel na época do milênio, tá, ok? Com aquela extensão territorial, com o templo, conforme visto por Ezequiel, na terra. Então os reis comparecem a este templo, trazendo seus tributos. E aí, conforme já nos está indicando aqui o autor, né? Até o autor deste artigo é Randall Price, tá? Randall Price. E esta coletânea, a enciclopédia, reúne vários artigos. Então, ele já nos está dando a ideia aqui de que a Jerusalém celeste ela sobrepuja os astros, né? Então, a iluminação que será fornecida à Terra será fornecida pela Jerusalém celeste, tá, ok? E ela então está colocada no ambiente celestial, né? Acima, está colocada, é diferente da Jerusalém terrestre, está acima. E na Jerusalém terrestre há o templo conforme visto por Ezequiel, ante o qual virão as nações, peregrinarão para este templo. Então ele continua, pagando os tributos ao Messias. Isto parece corroborar a visão de que durante o milênio a Nova Jerusalém desce do céu sobre a Jerusalém da terra. Então é este quadro que ele está nos pintando aqui. De modo que as nações pagam tributos a Deus tanto na cidade celestial como na terrestre. Então ele até avança um pouco nessa ideia, né? Mas eu não, sinceramente, nós não temos que concordar com tudo que os teólogos colocam, né? Eu não vejo como pessoas da Terra, do plano terrestre, podem chegar até a Nova Jerusalém, a Jerusalém que desce do alto, se não num corpo glorioso, porque lá não entra nada que seja impuro. Então temos que separar as coisas. Uma coisa é a Jerusalém terrestre, ante a qual os seres humanos que estão vivendo aqui na Terra irão pagar impostos e adorar a Deus, entregar suas dádivas, suas ofertas, né? E adorar a Deus. Outra coisa é a Jerusalém celeste, a Jerusalém que desce do alto, que será habitada por Deus mesmo, tá certo? Que será habitada pelo próprio Deus, pelo Cordeiro, que será a luz, né? Para a Terra, né? A luz para o universo, vamos colocar assim, e que será habitada, segundo podemos nos posicionar aqui, de acordo com os referenciais bíblicos, será habitada então por aqueles que estiverem em corpos gloriosos. Terão acesso a ela, porque já foram glorificados, já estão no estado de perfeição, já estão num estado de plenitude, né? Como Paulo diz, já estão na estatura de varão perfeito, né? Então, como Cristo mesmo, veja só, quando Paulo compara a ressurreição de Cristo e usa ela como referência para a nossa ressurreição. Se ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. E quais eram as características do Cristo ressurreto?
Cristo não podia adentrar em qualquer ambiente sem que lhe abrissem alguma passagem. Ele não apareceu no meio dos discípulos, mas ao mesmo tempo que ele poderia aparecer naquele ambiente, ele também poderia consumir coisas. Então ele não era um espírito, ele não era uma visão, ele era um corpo presente, só que um corpo com características diferentes, não só diferentes, mas superiores ao corpo físico que temos na atualidade, uma vez que não era limitado ao tempo, ao espaço, não era limitado por barreiras físicas, é indestrutível, é incorruptível, é glorioso, tá ok? Então, a partir da descrição que temos de Cristo em relação a este corpo e a partir dos ensinos de Paulo, que usa como referência a nossa ressurreição, a ressurreição de Cristo, podemos entender que aqueles que estiverem em estado glorificado nesta época, estes sim podem adentrar a Jerusalém que desce do alto. Esses sim podem transitar entre a terra, habitada por seres humanos normais, comuns, e a Jerusalém que desce do alto. Pelo menos é isso que podemos compreender a partir desses referenciais bíblicos, tá ok? De imediato, uma objeção seria de que este contexto descreve o estado eterno e não o milênio. Então, dentro daquela discussão que já havíamos visto, né, no Manual de Escatologia. Então, alguns defendem que, na verdade, temos a aplicação de uma técnica de retrospectiva textual. Então, ele descreve, parte para um outro assunto, depois retoma para dar outras características. Claro que há outros que oferecem objeções, tá certo? Então, eu recomendo que você consulte o livro, faça a leitura, porque existem teólogos sérios que também oferecem fortes objeções a esse ponto de vista. Tá? Apocalipse 21:1, conforme ele acabou de tratar aqui. João, porém, pode estar considerando a posição do povo, ser dentro ou fora da cidade, a despeito da posição da cidade em si, quer no milênio, quer na eternidade. A despeito de quando a Nova Jerusalém descerá do céu, a promessa profética deste lugar eterno para o povo de Deus leva os santos a orar. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Então, o clamor de todos, né, pela vinda deste momento glorioso em que poderemos ver, e não somente ver, poderemos entrar, habitar, transitar na Nova Jerusalém celestial. E conforme eu creio, né, pelo menos aquilo que eu posso entender, quem sou eu para dizer que sou dono da verdade, mas diante daquilo que eu estou observando nos textos, aquilo que eu posso crer, aquilo que eu posso entender, é que aqueles que tiverem corpos gloriosos poderão transitar entre a Nova Jerusalém e a terra na época do milênio. Cristo reinará da Nova Jerusalém e exercerá seu poder na terra durante o milênio. A terra será totalmente transformada e terá aquelas características conforme já descrito nos textos que eu li para vocês. Por exemplo, é possível até visualizarmos o Davi ressurreto reinando no Israel na época do milênio. Possível. O templo de Ezequiel erguido, né, no local onde era o templo na época de Salomão. Os povos da terra vindo até o templo, tá certo? O templo de Ezequiel, o templo do milênio, trazer aí os seus presentes, né, e glorificar e exaltar e adorar ao único Deus verdadeiro. Tá ok? Então podemos visualizar essas situações aí para a época do milênio. E aí, para finalizar esse nosso assunto acerca de milênio, acerca dos templos, eu quero fazer uma leitura aqui de Graham R. Osborne, primeiro na página 849, o livro dele, Comentário Exegético do Apocalipse, na página 849, onde ele diz aqui, não há templo, 21, Apocalipse 21:22. Os retratos judaicos da Nova Jerusalém tendem a descartar nela a presença do templo escatológico. Ver comentário 3:12 e de 21:1 e 2, para indicação das passagens. A maioria desses textos situa o templo no centro da cidade. Em Ezequiel 40:48, o templo é o foco de toda a passagem. Portanto, é surpreendente à primeira vista que a ausência do templo seja enfatizada. Observe-se que João diz Cainaon, Ok Eidom. Nela não vi santuário. O que pode significar que ele esperava encontrar um santuário. Assim, Alne, conforme Alne, né? 1998, página 1166. Entretanto, todo o contexto até aqui deveria nos preparar para esse momento. É preciso lembrar que o principal aspecto religioso do templo
era o fato de que Deus residia ali. O livro inteiro de Ezequiel termina com o novo nome da cidade escatológica. O Senhor está aqui. Ezequiel 48:35. Era a sua Shekinah no lugar santíssimo que tornava o templo sagrado. Agora, porém, Deus reside fisicamente entre o seu povo. Apocalipse 21:3. E a cidade inteira tornou-se um lugar santíssimo. 21:16. Vê a explicação anterior. Como Parque afirma, assim como a Nova Jerusalém é mais do que um lugar, isto é, ela simboliza a comunidade do povo de Deus. O templo também é mais do que um lugar, ou seja, ele simboliza a presença de Deus e do Cordeiro em meio ao seu povo. Portanto, quando a presença de Deus entre seu povo for definitiva e eterna, já não haverá necessidade de um templo. Então essa é a realidade da Nova Jerusalém, né? Há, entretanto, algumas considerações no Antigo Testamento e na literatura judaica de que o templo físico não seria necessário no reino final. Em Jeremias 3:16-17, Javé diz que na Sião escatológica nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor. Ela não mais lhes virá ao pensamento, nem dela se lembrarão. Jeremias falando acerca da ausência da arca e, na verdade, da perda de necessidade da arca, né? A arca não será necessária, não virá nem à vossa mente. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações nela se reunirão por causa do nome do Senhor. Essa ideia está próxima do tema de Apocalipse 21 e pode estar na mente de João aqui. A comunidade de Qumran rejeitou o templo de Herodes e considerava ser ela mesma o templo de Deus, mas ainda acreditava que havia um templo na Nova Jerusalém. Jesus predisse a destruição do templo, tá certo? Marcos 13:2 e textos paralelos. E disse à mulher samaritana: Ora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Estevão diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Em Hebreus 9, a mobília do tabernáculo foi substituída pela nova aliança que Cristo mediou com o seu sangue. Em Apocalipse, o templo é celestial. E no capítulo 21 ele vem à terra na forma da Nova Jerusalém. Assim não há templo na cidade eterna. Em parte porque ela própria é o lugar santíssimo. A outra razão porque não há templo pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, por último, para ênfase, são o seu templo, conforme a NVI. Ao longo do Antigo Testamento, a glória de Deus encheu o templo. O livro do Êxodo termina com esta observação. Quando o tabernáculo é erigido, o texto diz: Então a nuvem, simbolizando a presença da Shekinah de Javé, cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando o templo foi construído e a arca foi levada para lá, uma nuvem encheu o templo do Senhor, e a glória do Senhor encherá o templo do Senhor. E a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. Primeiro livro dos Reis 8, 10 e 11. Finalmente, quando Ezequiel foi levado ao templo escatológico final, a glória do Senhor veio do Oriente e entrou pelo portão oriental e encheu o templo. Agora, a cidade-templo final, Nova Jerusalém, essa glória permeia de tal forma a cidade que Yahvé se torna o templo. Ele é o templo, o Senhor é o templo. Com Deus e o Cordeiro presentes fisicamente, não há necessidade de um templo. Devemos perceber também que por todo o Antigo Testamento a glória da Shekinah de Deus está ligada à sua habitação entre seu povo no seu templo. Portanto, o povo de Deus na cidade eterna experimenta sua glória em um sentido final, porque o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Realmente, João afirma que o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo. Essa é a nona e a última vez que esse título é empregado e novamente remete à sua onipotência soberana. Ver comentário de 1:8. Deus é o regente de toda a história e no controle deste mundo e do porvir, com autoridade plena sobre as forças terrenas e cósmicas. E não somente Deus, mas o Cordeiro é o templo. A presença do Cordeiro remonta à imagem de 5:6, em que João viu um cordeiro que parecia estar morto. Jesus usou a imagem do templo quando predisse sua morte e ressurreição. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Foi sua morte sacrificial que tornou o templo seu ritual desnecessário.
né? Então Cristo os tornou obsoletos. Cristo, o Cordeiro Sacrificial, torna-se o Cordeiro Vencedor, Apocalipse 5:6, e assume seu lugar ao lado de Deus, o Pai, como o templo da cidade eterna. E esse tema também dá continuidade à ênfase de Apocalipse na unidade de Deus e do Cordeiro no trono. Tá certo? 4 e 2 igual a 5 e 6. Como o Alfa e o Ômega, 1 e 8, igual a 1 e 17. 21 e 6, como igual a 22 e 13. Tá certo? Essa retrospectiva sempre é usada. Como dignos de adoração, está lá em 4, 8 ao 11, e também está em 5, 9 ao 14. Como juízes, está lá em 14, 17 ao 20, como também em 19, 11 a 21. E agora como templo na cidade santa. E aí ver Balkan, a obra dele de 1993, páginas 54 a 65. Então temos aí essa leitura de Osborne que fala detalhadamente acerca das características peculiares da Nova Jerusalém, a ausência de templo que foi percebida por João e causou-lhe até uma certa surpresa, né? E como Deus, né, como o Cordeiro, retomando toda aquela temática já abordada anteriormente, como eles caracterizam-se no seu próprio templo, né? Então temos aí a presença, né, a presença maravilhosa, né, da Nova Jerusalém, como a presença mesma de Deus, dispensando qualquer utilidade, dispensando qualquer necessidade de templo físico na Nova Jerusalém. Então temos aí que, a partir dessas leituras, fazer a conciliação entre a visão de Ezequiel e o templo terrestre, e a conciliação também entre a visão de João na Jerusalém, a Nova Jerusalém que desce do alto, e suas características peculiares, tá certo? Que as distinguem em relação à situação terrestre, a situação do templo terrestre. Então, para finalizar, vamos aí para a página 856, 857, resumo e contextualização. A primeira expansão do novo céu e da nova terra apresenta o novo céu e a nova terra como lugar santíssimo, 21, 9 ao 27. E como o Éden restaurado e transformado, 22, 1 ao 5. Ela começa com uma expansão, 21, 1 e 2, 21 também, 9 ao 14, em que a cidade santa desce com a Shekinah, glória de Deus, adornada com pedras preciosas. Sua ligação íntima com o povo de Deus é vista no fato de que às portas estão escritos os nomes das 12 tribos e nos fundamentos os nomes dos 12 discípulos, né, ou apóstolos. E significa que a entrada na cidade celestial ocorre por meio das tribos e dos apóstolos. Temos todo o referencial bíblico, né? Antigo e Novo Testamento. Ou mediante o povo de Deus reunido, Israel e a igreja. Então, agora estão plenamente unificados. As medidas da cidade, 21, 15 ao 17, mostram que era um cubo perfeito, construído de ouro puro, evocando o lugar santíssimo, aperfeiçoando-o. Seu enorme tamanho, olha só a descrição. Cada dimensão tem a extensão do Império Romano. Cada dimensão tem a extensão do Império Romano. Maravilhoso, né? Contrasta com a cidade terrena da Grande Babilônia ou Roma. Os que vivem para o esplendor terreno, que é uma advertência para a igreja, não somente para o mundo, enfrentarão o juízo eterno, como descrito em 21:8. Mas os que se concentrarem nos tesouros do céu, Mateus 6:20 indica isso, serão cidadãos dessa cidade eterna. Deles será o esplendor, de 21:18 ao 21, em que as 12 pedras preciosas dos fundamentos aludem às joias do peitoral do sumo sacerdote e retratam a igreja como comunidade de sacerdotes de Deus, concluindo os temas de 1, 6, 5, 10, 20 e 6. No céu, os santos como sacerdotes servirão e adorarão, 7, 15, 23, 2. A Deus por toda a eternidade, as portas construídas de uma única pérola e a rua principal de ouro puro, 21, 21. Enfatizam também o esplendor e a majestade dos santos no céu. Um dos sermões mais extraordinários que uma pessoa poderia pregar seria certamente a respeito das glórias que nos aguardam no céu. A seção final de 21:9 a 27 dá continuidade ao tema de 21:4, considerando todos os aspectos negativos da antiga terra que serão removidos na cidade celestial. Não há templo algum, porque tudo aquilo que o templo terreno significava, a presença de Deus e o relacionamento entre ele e o seu povo,
é agora consumado, de modo que o templo é na realidade Deus e o Cordeiro habitando no meio do seu povo. Não há necessidade de fontes externas de luz, porque a Shekinah da glória de Deus e a presença do Cordeiro iluminam a cidade. Portanto, toda a glória das nações foi submetida a Deus. Isso conduz o tema da missão das Escrituras ao seu ápice, como Jesus disse. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, e então virá o fim. Portanto, as nações foram evangelizadas, as viagens missionárias de Paulo repetidas ao longo de toda a história da igreja, e os que reagiram à proclamação do evangelho entram agora na cidade eterna. Os que reagiram positivamente, né? Esse é um momento espetacular, constantemente aguardado pela igreja evangelizadora de todo o seu coração. Assim como em 21, 1 ao 8, a presente sessão também termina com uma advertência aos que são impuros, abomináveis e mentirosos, avisando-os de que não partilharão da nova Jerusalém. Graças a Deus. Assim encerramos a leitura desses textos de referência, né? E a partir dessas orientações, nós fazemos uma concatenação dessas revelações, né? Entendendo então o templo terrestre de Ezequiel, o templo a cidade celeste que não tem templo, a Nova Jerusalém, a Jerusalém que desce do alto, que está sobre então a Jerusalém terrestre, a glória da Nova Jerusalém que ilumina e irradia sobre a Jerusalém terrestre, sobre todo o globo, né? Sobre todos os povos. E temos para o âmbito terrestre do milênio ainda um processo de transformação. Um processo de transformação quando, ao findar dos 1000 anos, houver o ajuntamento dos povos, a libertação de Satanás para a sedução, o ajuntamento dos povos, a mobilização contra a santa cidade, contra a cidade terrestre, né? Contra o templo terrestre, contra a Jerusalém terrestre, sendo então eliminados, instaurado o juízo do trono branco, tá ok? Quando os céus e terra sumirão, tá certo? Então tudo será enrolado como uma cortina, como o próprio texto bíblico diz, né? E aí as almas ressuscitarão na chamada segunda ressurreição. Ressuscitarão para estar diante do trono branco e serem então julgadas. Condenados serão lançados no lago de fogo. E aí teremos novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, quando Nova Jerusalém se expandirá e será tudo uma coisa só, será um ambiente só, será uma dimensão só. O mar já não existe, como disse João, não há mais separação, não há mais divisão, não há mais aqui e ali. Nós estamos aqui e Deus está lá, está em outra dimensão. Não, tudo é uma coisa só, tudo está completamente inundado pela glória de Deus. Então, há essas transformações, há essas modificações que se dão conforme nos indicado pelos textos da Sagrada Escritura. Fechando aqui, finalizando nossa aula, isso será melhor discutido ainda na última aula, né, que estará sendo disponibilizada para vocês, mas somente para fecharmos aqui essa temática. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, como um fogo que desceu do céu, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não se achou lugar para eles. E aqui podemos visualizar, conforme Pedro já nos indicou na sua carta, quando os elementos em fogo se desfarão. Temos aí um quadro, uma visão acerca do desfazimento dessas dimensões que hoje nos são necessárias, essas dimensões de tempo e de espaço, né, que hoje nos abrigam. Estamos na Terra, aí fora da Terra tem a Lua, e tem o Sol no centro, né, da nossa
nossa galáxia, giramos em torno do Sol, né? Temos outras galáxias, temos aí outros planetas, né? Outros sistemas. Então tudo isso será desfeito. O milênio estava no planeta Terra. O milênio estava nessa geografia que hoje conhecemos. Só que findado o milênio, libertado Satanás, ajuntados os povos vencidos, serão então encaminhados para o juízo final. E no juízo final, a descrição que nos é dada acerca do ambiente em que o juízo será instaurado é um ambiente no qual esses elementos são desfeitos. Essas divisões, essas referências são desfeitas. Céu e terra passarão, céu e terra serão desfeitos. As almas estarão diante do trono, tá certo? E diante do trono serão então julgados. Então temos aí já um ambiente de transformação. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles, desfeitos. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, tá certo? Só quem pode ter o nome incluído no livro da vida é aquele que Cristo inclui, aquele que Cristo escreve, tá ok? Cristo autoriza a sua inserção no livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. A morte e o Hades lançados no lago de fogo. Temos aí esses instrumentos pelos quais Deus pesa a sua sentença sobre a humanidade. A sentença de morte, tá certo? A morte como caracterizada aí, né? Como personalizada, né? Então a própria morte, esse instrumento de punição, o Hades, né? Esse ambiente que é uma descrição do mundo dos mortos, tá? Então temos algumas descrições ao longo da escritura. Temos Seol como profundezas, né? Como lugar côncavo. Então quando se fala de Seol, fala-se do lugar para onde o corpo vai, tá certo? Para a terra, para a cova, tá certo? Para os 7 palmos abaixo, estamos falando de Seol. Falamos de Hades, habitação dos mortos, de modo geral, tá? Então, o lugar dos mortos, onde o Hades, onde está localizado o Hades, um lugar, uma dimensão espiritual. Seol, dimensão física, cova. Hades, dimensão espiritual, lugar dos mortos. Aí temos outras definições mais específicas. Se falarmos em paraíso, estamos falando para o lugar para onde vão as almas dos salvos, que aguardarão a ressurreição. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como Cristo disse, né, para aquele ladrão arrependido. Então as almas dos salvos estão no paraíso. Se falarmos de Gehinom ou de Geena, estamos falando de inferno, tá ok? Estamos falando de um lugar para onde vão as almas atormentadas. Eles que vão para serem atormentados, então, aguardando ainda juízo, porque ressuscitados para o juízo na segunda ressurreição, julgados de acordo com as suas obras, tá? E uma vez seu nome não localizado no livro da vida, não tendo sido inserido por Cristo no livro da vida, agora serão morte, tá certo? O Hades, o local onde estavam todas as almas não salvas, tá certo? Aqueles que estavam no Gehinom, tá ok? Aquele lugar de tormento, né? Como o rico, na parábola, né, que Cristo contou acerca do rico e do Lázaro, né? Que estavam no lugar de tormento, estavam no lugar de fogo, né? Serão lançados no lago de fogo e enxofre, tá certo? Que não era ainda o ambiente no qual estava aquele rico. Não era visualizado naquela situação, já era tormento. Não era um lugar, como Hades descreve, apenas mundo dos mortos. É um termo neutro, fala de modo geral acerca de mundo dos mortos. Gehinom já fala de tormento, tá certo? Agora o Gehinom está vinculado já a Largo de Fogo e Enxofre. O Largo de Fogo e Enxofre só será então esse local, né, para onde são lançados
só serão lançados então nesta época, após juízo final, quando então morte, né, a própria morte, quando então as almas daqueles que morreram sem salvação, as almas daqueles que morreram sem temer a Deus, sem temer a Cristo, serão lá lançados. O anticristo foi lançado, a besta que subiu da terra, né, o falso profeta, foi lançado, o diabo aqui agora foi lançado, né? Então serão todos condenados dentro desse ambiente no qual serão punidos. E essa punição, infelizmente, foi aquilo que buscaram ao longo de uma vida de pecado, né? Então temos aí, conforme nos declara os textos bíblicos, o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas uma vez os homens seduzidos por estes seres malignos e obstinados, irão também na sua mesma senda, irão também para o mesmo lugar. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então temos aí esta terrível realidade, nada agradável, né, para ser descrita, mas é uma realidade, é apontada pela Sagrada Escritura. E se cremos que a Sagrada Escritura é verdade, temos que então alertar a todas as pessoas para que evitem, para que não se deixem ser levadas para essa situação, tá ok? Para que possam então entrar juntamente com Cristo na cidade celestial, entrar na Jerusalém pelas portas, tá certo? Reinar com Cristo no reino milenar, e ao findar os 1000 anos, ver a transformação de todas as coisas e ver o ambiente divino presente já na Nova Jerusalém tomar toda a dimensão espacial. E então nós entramos na cidade pelas portas e vivemos eternamente com o Senhor na Nova Jerusalém, a Jerusalém que desce do alto. É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos, e é por isso que nós clamamos: ora vem, Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando. Ainda haverá postagem de mais 2 vídeos para a conclusão desse curso de escatologia, mas desde já agradeço pela sua paciência, agradeço pela sua perseverança, por estar comigo ao longo dessa jornada, e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Curte o vídeo, compartilha, tá certo? E continua buscando cada vez mais na presença do Senhor, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.